Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, aquela sensação meio de vazio de viver às vezes no automático, buscando um sentido que, assim, parece escapar. Hoje a gente parte de um texto A Dança com o Absurdo, Encontrando Sentido na Vida, que toca justamente nisso. Pois é. Ele fala de uma espécie de morte do verdadeiro eu, sabe? Quando a gente segue roteiros que na verdade não são nossos. Vamos explorar essa inquietação e uma filosofia bem interessante sobre isso. Exatamente. E o ponto central que o texto traz, muito inspirado no Albert Camus, é o conceito do absurdo. Certo. Mas veja bem, não é para ser algo pessimista, tá? É mais o reconhecimento de um choque, né? Um choque. Como assim? Entre o nosso desejo humano por significado, por lógica, por propósito, e do outro lado, o silêncio do universo, a indiferença dele. Ah, entendi. Conecta isso muito bem com a nossa era, né? Cheio de paradoxos. A gente tem acesso instantâneo ao sofrimento global. Sim, na palma da mão. Exato. E, ao mesmo tempo, um bombardeio de distrações, de consumo, que prometem uma felicidade meio superficial. Certo. Essa desconexão é bem palpável mesmo. O texto até usa uma analogia forte, né? A do peixe no aquário. Sim, essa é boa. Funcional ali, nadando em círculos, mas sem paixão de verdade, perdendo a autenticidade. Exato. E o mais inquietante é como essa morte por dentro, como o texto chama, às vezes é até bem aceita socialmente. Talvez recompensada. Pois é. Isso me leva direto àquela provocação do Camus que o material cita, que é bem impactante. Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Forte, né? Muito. Não só o ato literal, claro, mas a questão de fundo. Por que continuar, né? Se tudo parece vazio. Exatamente. E o Camus, pelo que o texto mostra, não oferece respostas fáceis, não. Ele argumenta que, diante desse absurdo, essa colisão, né, entre a nossa busca e o silêncio do mundo, a gente tem basicamente três caminhos. Três caminhos. O primeiro, a rendição, o suicídio físico mesmo, que ele vê como uma fuga, uma desistência. O segundo, ele chama de fuga filosófica. É tipo se agarrar a crenças, religiões, ideologias que negam o absurdo para dar um conforto, sabe? Ah, entendi. Para ter uma segurança. Isso. Mas ele considera isso meio desonesto intelectualmente. É como fechar os olhos para a realidade para se sentir seguro. Entendi. Fugir ou se enganar? Parece que nenhuma dessas encara a questão de frente, né? Qual seria, então, a terceira via? A que ele propõe? Então, essa é a mais desafiadora, sabe? É o que ele chama de revolta absurda. Revolta absurda? Significa aceitar o absurdo como condição da existência. Olhar para ele e dizer, ok, você está aí, sem fugir, mas também sem se desesperar. Certo. É viver intensamente, com consciência, com liberdade, apesar da falta de um sentido cósmico garantido. A revolta não é lutar contra o mundo, é dizer sim para a vida, com tudo que ela tem, aqui e agora. Viver apesar de tudo. Essa ideia de revolta, de abraçar a vida mesmo sem garantias, o texto traz a figura de Sísifo para ilustrar isso, né, da mitologia grega. Exatamente isso. Sísifo, condenado a empurrar aquela pedra montanha acima eternamente, só para vê-la rolar para baixo de novo. Parece terrível, o símbolo da futilidade. Parece, né? Mas o Camus o transforma no herói absurdo. A chave está naquela frase que o material cita. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz, mas como assim? Empurrando a pedra para sempre? Isso não soa um pouco, sei lá, romantizar o sofrimento? É uma ótima pergunta. A felicidade do Sísifo, na visão do Camus que o texto explora, não vem de uma ilusão, tipo, dessa vez a pedra fica lá em cima. Não é isso. Não, vem da consciência total do destino dele e da escolha de abraçar esse destino, de se apropriar da tarefa. Em vez de se lamentar, ele é dono dos seus atos a cada subida. Nesse esforço consciente, ele encontra a liberdade dele, a dignidade. O castigo vira uma afirmação. Entendi. Sísifo somos todos nós, né? Com as nossas pedras, as rotinas, os desafios que se repetem. O heroísmo está em encarar isso com lucidez, com persistência e, principalmente, escolher continuar. Entendi. Então a chave é virar o jogo, né? Se o sentido não vem de fora, como o material sugere, então
cabe a nós criar esse sentido, de dentro para fora. Exato. E essa é a grande liberdade e também a responsabilidade que o absurdo, paradoxalmente, nos dá. Sem o manual universal, nós somos os criadores de significado. O texto até aponta os caminhos para isso. A consciência. Perceber o que faz a gente se sentir vivo? Isso, a autenticidade. Ser quem a gente é, sem buscar só validação externa. Perfeito. E a criação. Transformar o ordinário, encontrar paixão nas pequenas coisas, construir a própria vida como se fosse uma obra de arte, sabe? Uma construção ativa. Exatamente. O sentido não é descoberto, tipo um tesouro escondido. Ele é construído momento a momento. Fascinante isso. Então, para fechar um pouco o que a gente conversou sobre a dança com o absurdo, encarar essa falta de um sentido cósmico garantido não precisa levar ao desespero. Não mesmo? Pela lente do Camus que o texto traz, pode ser, na verdade, um chamado à revolta, essa revolta de dizer sim à vida, à liberdade e à criação de um significado nosso autêntico. Como Sísifo, talvez a dignidade e até a felicidade possam estar na própria luta consciente, né? Exatamente. E fica uma reflexão final, bem inspirada na conclusão do material, eu acho. Qual seria? Se o significado não é algo para ser achado lá fora, mas sim algo para ser ativamente construído aqui dentro. Que pequeno ato de presença consciente ou de criação autêntica, por menor que seja, poderia ser incorporado na rotina, quem sabe hoje mesmo, como um primeiro passo nessa nossa dança com o absurdo.